Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Algoz e hoje, depois de 3 semanas, quase um mês sem vídeo, estou de volta para falar que zerei Death Stranding e esse vídeo é sobre Death Stranding. Bom, demorei para zerar o jogo, demorei porque basicamente eu comecei a acompanhar uma outra coisa no meio de Death Stranding, que é Star Wars. Eu nunca tinha assistido absolutamente nada de Star Wars. Comecei a assistir coisas de Star Wars, comecei a jogar coisas de Star Wars no meio de Death Stranding. Tipo, no meio pro final já. E aí eu fui separando minha atenção nessas duas coisas. E aí, na metade do... Quando eu voltei pra Death Stranding, pra zerar Death Stranding, eu tive que fazer um curso por uma semana. E eu perdi, tipo... Não perdi, né? Por uma semana eu não joguei jogos, no geral. Porque eu passei essa uma semana fazendo um curso intensivo e não tinha tempo pra fazer absolutamente nada, assim. Quer dizer, tinha tempo pra fazer outras coisas, mas aí, sei lá, eu joguei Valorant, tá ligado? Não joguei Death Stranding. Então demorei, mas zerei Death Stranding hoje e, nossa senhora, que jogo absolutamente bom. Vamos falar se Death Stranding é um jogo bom ou não. É interessante, né? Porque você joga os jogos, você fala sobre os jogos, o microfone pega, aí vai pra inteligência artificial dos navegadores e coisas do tipo, e aí começa a aparecer um bando de vídeos sobre Death Stranding no meu algoritmo do YouTube, e eu vejo alguns títulos, eu vejo algumas coisas, eu vejo algumas opiniões, e é uma loucura, velho, é uma doideira, porque Death Stranding é esse tipo de jogo muito 880, ele é um jogo muito não convencional, ele é um jogo que ele se esforça muito pra ser diferente, e isso não é algo ruim, ele testa muito limite, sabe? Ele não se esforça pra ser diferente no teor ruim da frase, ele testa limites o tempo inteiro e é muito foda como ele faz isso. Então, você jogar Death Stranding é 880, ou você gosta muito do jogo, ou você odeia muito o jogo. Obviamente dá pra você gostar mais ou menos, ou odiar mais ou menos, mas quando você vai ver a opinião geral, né, do público, assim, você vê muito uma galera que odeia Death Stranding de coração e muito uma galera que ama Death Stranding absolutamente, e eu consigo entender perfeitamente os dois públicos, cara. Eu consigo entender muito bem quem critica Death Stranding, quem acha Death Stranding tosco e forçado e ara, e eu consigo entender perfeitamente quem acha Death Stranding uma obra-prima. Puta que pariu. Eu tô nesse público, provavelmente, eu tô muito mais nessa galera que acha Death Stranding uma obra-prima, mas eu também não desclassifico os problemas do jogo. Aqui a gente pensa nas palavras na hora, é uma loucura. Enfim, eu não descarto automaticamente os problemas do jogo. Pra mim, Death Stranding tem problemas, esses problemas muito dificilmente prejudicam o jogo. E vale dizer também que eu estou falando, né, a versão que eu joguei é a versão do diretor, meio que a versão definitiva de Death Stranding, eu acho que daria pra dizer assim. E o que muda nessa versão? Basicamente muita coisa, tá? Basicamente, se você já assistiu o filme do Senhor dos Anéis, se você já achou as duas versões, né? Se eu não me engano, tem mais versões do que duas, mas, por exemplo, tem a versão padrão, a versão que saiu lá nos anos 2000, né? 2001, 2002 e 2003, se eu não me engano, me perdoa se eu estiver errado. E a outra versão, que é a versão do diretor, que é a versão de 3 horas dos filmes, você percebe que tem muita diferença, sabe? Tem muito take a mais, tem muita coisa a mais, tem muita história a mais, e Death Stranding é meio que esse tipo de alteração, sabe? A versão do diretor, o corte do diretor é muito mais denso, sabe? Você tem muito mais missões, você tem muito mais missões de história, você tem mais veículo, você tem mais equipamento, você tem qualidade de vida, você tem mais coisas, né? E é uma versão lançada em 2021 com alterações gráficas também, se eu não me engano é um jogo mais bonito e que roda melhor também. Então, possivelmente um jogo mais bonito, um jogo mais completo, um jogo mais isso e aquilo, e vocês entenderam. Então, a versão do diretor possivelmente cobriu problemas que a gente tinha na versão original. Então, beleza. Então, a gente está falando exclusivamente de Death Stranding, o corte do diretor. Bom, vamos logo, né? Vamos agilizar aqui, porque não temos muito tempo, velho. Eu não quero que esse vídeo fique com 50 mil horas e eu quero falar da história de Death Stranding. Então, como a gente viu no Expedition 33, é melhor eu estar correndo aqui contra o tempo pra gente conseguir falar de tudo que eu quero falar em Death Stranding. Bom, primeiramente, mano, coisas que eu amei nesse jogo, gostei muito, é um walking simulator, tá? E, porra, desculpa, tá? Vocês me perdoem, mas eu sou
time Kojima gênio. Eu não gosto do mito do Kojima, e eu acho que ele tem uma autoimagem, assim, ele reforça bem esse mito, né? Ele não tá mais na Konami, ele não tá mais sobre risco de vida, mas ele continua reforçando o mito do Kojima. O Kojima, herói. Eu não sei se vocês já assistiram o documentário do Kojima, mas ele existe, eu já assisti, e é um documentário muito ruim, eu achei, é péssimo. Também existe um documentário, uma entrevista, né, com o Suda Goichi na internet. E tipo assim, o Suda Goichi, pra mim, ele é um gênio absoluto, é um dos meus projetistas e diretores de jogos favorito, eu amo esse cara. E essas entrevistas que você tem dele na internet são muito comuns, são muito dia a dia, sabe? É ele bebendo, ele num bar, ele falando que ele gosta, que ele não gosta, a visão dele sobre o mundo dos jogos. Legal, maneiro, muito divertido. Na completa contramão disso vem o Hideo Kojima e o documentário dele é Hideo Kojima, né? O documentário não é ele quem faz, tem todo um diretor e coisa do tipo, mas essas pessoas que fizeram o documentário compraram o mito do Hideo Kojima, porque o mito do Hideo Kojima é muito legal. E aí ele aparece pouco no documentário. É um documentário sobre o cara e ele aparece pouco, né? É muito mais sobre pessoas falando como esse cara é foda, tá ligado? Então, eu tenho um pouco de problema com isso. E parece que o Hideo Kojima, ele tem uma autoimagem, assim, coisa do tipo. E tem coisas, ele tem muita autoria sobre os jogos dele, isso a gente tem absoluta certeza, porque o cara trabalha como escritor, trabalha como diretor, trabalha como projetista. Ele tem uma visão sobre o jogo que é muito imprimida no jogo final. E dependendo de quem seja essa pessoa que tá na centralidade do projeto e tem toda essa autoria muito grandiosa e coisa do tipo, pode vir a ser um problema. E tem as pessoas que realmente acham que isso é um problema com o Kojima. E que o Kojima, essa personalidade que ele imprime nos jogos dele, é meio ruim e, tá ligado? Não tão divertido e legal pros jogos em si. Acaba afetando negativamente esses jogos. Eu penso o contrário. Eu acho que o Kojima ter um pouco dessa autoria sobre os jogos dele funciona majoritariamente bem. Mais bem do que mal. Tem problemas? Tem problemas. Mas eu acho que funciona bem. E aí a gente vai discorrer isso aqui agora. Bom, como eu disse anteriormente, né, antes de devagar tudo isso daqui, Death Stranding é um walking simulator. Isso é um problema? Isso não é um problema, como eu falei no primeiro vídeo sobre o jogo. Ser um walking simulator não é um problema. Você pode não gostar desse jogo e tudo bem, né? Basta não jogar. Você já tem essa informação de que é um walking simulator. O jogo não vai lançar mês que vem, ele já tá lançado, já é um walking simulator. Não gosta? Não joga, realmente, possivelmente você não vai gostar. Porém, eu ainda sou contra não recomendar Death Stranding para qualquer pessoa. Se você não gosta de Walking Simulator e você tem a oportunidade de jogar Death Stranding, eu não digo que você precise comprar o jogo, mas se você tem a oportunidade de jogá-lo, mano, joga. Só joga. Então vai que você gosta, tá ligado? É melhor tentar e não perder a oportunidade de testar esse jogo e jogar um grandiosíssimo jogo do mundo dos videogames do que você perder essa oportunidade e acabar não jogando simplesmente porque você imagina algo, você idealiza algo sobre o jogo que não é verdade. Então assim, sim, é um walking simulator, isso significa que você vai só andar o jogo inteiro? Não, tá ligado? Quase. Você não vai só andar o jogo inteiro, o jogo tem combate, coisa do tipo, mas a premissa dele é que você se esgueire o combate, você passe pelo combate sem olhar para o combate, você ignore o combate, majoritariamente. Se você não quiser, tudo bem também, você pode se forçar todos os combates possíveis e imagináveis no jogo, e é capaz, tá ligado? Muito no início ali do videogame você não consegue forçar todos os combates, mas umas 10 horinhas ali jogando, aí você ganha os itens necessários para, por exemplo, matar um EP, que é um bicho que no início do jogo você não consegue matar, e aí com certos itens você passa a conseguir matá-los também, e aí o combate com eles fica viável. Então, depois de um determinado momento, o Walking Simulator passa a ser mais uma escolha, não tanto uma escolha. Tipo, eu consegui, em determinado momento do jogo, escolher não fazer muitas sidequests, né? Apesar de fazer muitas sidequests, ainda assim, porque o jogo ele te dá ferramentas para você não precisar ficar indo de um ponto A para o ponto B para terminar quests. Ele te dá, por exemplo, robôs androides que vão fazer a quest por você. Não vai te dar tantos recursos e tanta recompensa quanto daria fazer a quest sozinho? Não, bem longe disso. Mas é possível, é um caminho. Então o que eu tô dizendo é o seguinte, o jogo é um Walking Simulator, isso cria diversas limitações e problemas para gameplay como um todo, ainda mais que é um jogo de mais de 40 horas de gameplay. Dito isto,
Death Stranding consegue manejar essas dificuldades e essas limitações de uma forma, velho, inimaginavelmente incrível, tá ligado? Primeiramente que é um jogo majoritariamente multiplayer, não vale a pena você jogar isso aqui, sei lá, você piratear Death Stranding, jogar fora da internet. Não vale a pena, cara, porque, mano, primeiro, as pessoas vão estar te ajudando constantemente. Se você tá ligado o jogo na internet, toda a construção que alguém faz no mundo dele pode aparecer no seu mundo também. E se é uma construção útil no mundo da pessoa, vai ser uma construção útil no seu mundo. Majoritariamente a pessoa não ganha nada com isso, ganha curtidas, e curtidas são só curtidas mesmo, não dá muita coisa, dá um pouquinho de XP, mas muito pouquinho. Então, majoritariamente a pessoa não ganha nada com isso, mas a curtida ela mostra que alguém utilizou a sua ponte, utilizou a construção que você fez, ajudou alguém. E isso, só isso já, facilita muito a jornada pelo jogo, porque não é fácil, muitas partes, mano, muitos momentos eu pensei assim, caralho, será que eu continuo jogando? Porque, por exemplo, eu tenho que subir uma montanha nevada, cheio de bicho no meio do caminho, e é isso, tá ligado? Eu não tenho, não existe um veículo que vai me ajudar, não existe nada. Eu tenho que subir essa montanha na cara e na coragem, desviando de tudo que é bicho e torcendo pra não morrer até o fim dela. E aí quando eu chego no fim dela, o que eu ganho? Eu conecto aquela área à internet. E aquela área estando conectada à internet, eu ganho as estruturas daquela área de outros players pra me ajudar a passar por aquela área uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez que eu vou precisar passar, tá ligado? Não só isso, como eu também ganho a possibilidade de ter a ajuda dos players para construir coisas naquela área para facilitar a minha vida. Então, por exemplo, em muitas partes do jogo, eu passei mais de 10 horas construindo coisa no jogo para facilitar a minha vida, simplesmente. Então, construir, mano, uma estrada BR assim absurda que corta o mapa inteiro e ganha um monte de curtida, e foi muito legal e divertido. O Walking Simulator. Eu pegava o carro, enchia de recurso, ia até uma parte do mapa, construía metade da rua. Aí depois ia até outra, construía mais metade. Ia até outra, construía mais metade. Processo bem devagar e bem cansativo e bem enjoativo, mas muito recompensador. Porque me dá uma recompensa, propriamente dito. Sim, são as curtidas do players, que não valem muito, mas a maior recompensa mesmo é o caminho que forma, porque se é um Walking Simulator, ter um caminho pra seguir que não é uma montanha gigante cheia de neve e bicho pra eu ter que lidar, em vez disso eu tenho um caminho reto que é só eu andar, olha que beleza. Isso já é uma recompensa grande o suficiente, tá ligado? E essa ponte que eu fiz, ela aparece pra outros players também, que me dão as curtidas e eu vejo, porra, eu tô ajudando outras pessoas. Isso, mais todos os esquemas de recompensa por side quest que você consegue. Então, por exemplo, existe a NPC roboticista. Ela é uma moça que mexe com robôs. E se você fizer várias side quests dela, você ganha item. Por exemplo, você ganha um exoesqueleto. E você ganha um exoesqueleto de nível 1. Você ganha um exoesqueleto de nível 2. Você ganha um exoesqueleto de nível 3. O de nível 3 gasta menos bateria e tem mais bateria no total. Então você consegue usar ele por mais tempo. Ele é mais útil por mais tempo para você. É uma recompensa que dribla o sistema Walking Simulator. Então agora essa fadiga do personagem, porque o personagem fica fatigado por andar e tudo mais, ela é driblada por essa recompensa, que agora você tem um exoesqueleto que te ajuda a andar por mais tempo sem ficar tão fatigado, ela te deixa mais rápido e ara. Então dribla esse problema que o Walking Simulator impõe, adiciona um esquema de upgrade no seu personagem, então você sente uma evolução do seu personagem conforme o jogo passa, mesmo sendo um Walking Simulator, não tendo batalhas absurdas. Quer dizer, tem batalhas absurdas, mas não o tempo inteiro. Então, aí que tá o progresso, tá ligado? Então você tem essa progressão baseada no sistema do jogo ser um jogo sobre andar majoritariamente. Você tem essa interação com players que torna o sistema do jogo, que é andar, menos cansativo. Você tem as dificuldades do jogo. O esquema principal do jogo é andar. E você tem as dificuldades dele, que é uma montanha muito difícil e íngreme de ser subida. Você tem essas outras duas coisas que driblam essa dificuldade. Então você tem sempre formas de lidar com a dificuldade de formas diferentes. O jogo, muito no início dele, ele te ensina sobre rotas. Então, por exemplo,
Se você tem uma montanha complicadíssima de subir, você vai ter 3 caminhos, geralmente. O caminho do meio ele vai ser muito mais fácil, muito mais simples, muito mais divertido e legal de ser subido. Só que vai ter muito mais monstros ali. Então você vai ter que lidar com muitos mais problemas para passar por aquele caminho. O caminho da esquerda ele é muito mais difícil, muito mais dificultoso, e tá chovendo e a chuva vai quebrar seus itens e ara. Só que aquele caminho, ele não vai ter nenhum bicho para você ter que lidar. E o outro caminho, ele é um caminho mais de boa, mais fácil, que não tem tantos inimigos para você lidar, só que é um caminho extremamente mais longo e vai demorar muito mais tempo para você chegar, aumentando o tempo de entrega e diminuindo as estrelas, os joinhas que você recebe por entregar aquele item. E isso, novamente, o jogo é um walking simulator. Então você precisa desenvolver complicações e coisas e estratégias e coisas que o player precisa pensar sobre, baseando-se no fato do jogo, da tecnicidade do jogo ser completamente construída em cima de andar. E isso é muito foda. E funciona maravilhosamente bem. Muitas vezes eu me peguei pensando assim: caralho, velho, eu tô matando um monte de bicho, eu tô me esforçando um monte pra passar por aqui. Talvez eu pudesse fazer um outro caminho. E aí eu abro o mapa e olha só, aqui pela esquerda eu consigo matar um tempo absurdo, só que eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Só que se eu for ali na roboticista e fizer um exoesqueleto específico, eu consigo passar por aqui muito mais facilmente, consigo driblar essa dificuldade do bagulho ser montanhoso, driblo a dificuldade dos inimigos, e agora eu vou ter uma facilidade gigante, uma recompensa gigante por ter pensado enquanto eu jogava, num jogo que eu só preciso andar. Olha que, meu Deus, que magnífico. Então, tipo, eu gosto muito. Eu gosto muito de como Death Stranding é construído, de como ele é pensado. Eu acho que ele é pensado de uma forma muito inteligente. O design de balanceamento desse jogo, ele foi muito sagaz em muitos momentos, tá ligado? Então, pô, você tá nesse momento absurdo do jogo, muito montanhoso e coisa do tipo, yara, toma esse upgrade específico, extremamente específico, que vai facilitar muito a sua vida, tá ligado? Toma esse robozinho amigo que você pode subir nele e ele vai te levar até a parte da entrega, porque às vezes você não quer passar por isso, então você deixa o jogo jogando basicamente sozinho, só que em uma velocidade muito menor, só pra matar essa parte do jogo, só simplesmente vamos pular essa parte. Então você tem várias possibilidades do que fazer e como fazer num bagulho extremamente simples, que é ir do ponto A pro ponto B. Então gosto muito disso, eu acho que o jogo faz isso muito bem e os envolvidos estão mega de parabéns. Inclusive, uma das coisas que esse jogo tem é a trilha sonora dele é majestosa. Na maior parte do tempo, você não tá ouvindo nada, tá ligado? Mas em determinados momentos você tem uma trilha sonora absurda e ela é colocada em momentos específicos, em pontos chaves, onde você vai ter uma vista bonita e uma trilha sonora levemente melancólica. Até porque o jogo é levemente melancólico, não levemente, ele é extremamente melancólico, e aí tudo vai ornar majestosamente bem. E aí você vai controlar o personagem, você tem isso também, né? Como o jogo é sobre andar, você controla constantemente o equilíbrio do Sam Porter Bridges ali, que é o nosso protagonista. Você tá o tempo todo controlando o equilíbrio dele, então ele cai pra esquerda, você tem que puxar ele pra direita. Ele cai pra direita, você tem que puxar ele pra esquerda. E isso é feito de uma forma muito simples, é basicamente Quick Time Event. Não tão quick, é mais time event mesmo, então ali aparece o botão para você clicar e independente da velocidade, basta você clicar ali que ele não vai cair tão facilmente, só se você demorar muito mesmo, ele tropeça e cai no chão. Então você tá imerso no jogo porque você tá andando simplesmente e você tá tendo que controlar o equilíbrio do personagem, você tá vendo aquela vista linda e é o que você tá olhando, tá ligado? E começa a tocar uma música bem de boinha, um low horror, um bagulho assim, muito bom, muito absurdo. Mano, tá ligado? Você é consumido por um sentimento assim, você fica, meu Deus, esse jogo é incrível. E é nesses momentos que você fala, meu Deus, esse jogo é muito foda. Então, tecnicamente, é um jogo majestoso. Ele tem uma ideia muito boa, ele traz um bagulho muito diferente, que se você não gosta, realmente não tem o que fazer. Então, tipo, pô, não gosto de ficar andando por aí e equilibrando meu personagem e paisagens. Porra, que bobeira, onde tá a diversão nisso? Realmente, possivelmente não há diversão nisso pra você. Isso não significa que o jogo é necessariamente ruim, mas agora a gente vai falar dos pontos ruins que estão agregados dentro disso daqui, né? E aí a gente precisa falar de algumas outras coisas. Bom, uma dessas coisas eu já abordei, que são as missões. Bom,
As missões principais, nada a declarar, muito legal. Você vai do ponto A ao ponto B, faz uma missão principal, geralmente envolvendo uma explosão catastrófica e absurda, né? Mas tudo bem, porque se você chegar no ponto B sem nenhum problema, está tudo sob controle, nada explodiu, olha aqui. Então você chega no ponto B, você tem umas cutscenes explicando algumas coisas, você tem ali muita lore, muita deep lore, né? Esse jogo, ele cria todo um universo muito específico, onde você nunca viu nada disso aqui antes, e ele tem que ir te explicando aos poucos, detalhes por detalhes. Eles têm um vocabulário inteiro só deles, funciona ali, porra, o Sam é um repatriado, o que é um repatriado, como funciona um repatriado, quais são os detalhes de um repatriado, não sei, você tem que ir jogando o jogo para descobrir, para entender tudo isso, e você vai entendendo conforme os personagens conversam, conforme você vai lendo alguns textos, ou às vezes você simplesmente não lê nada e não entende nada do começo ao fim, tudo bem também. Mentira, se você não lê nada, você consegue pegar algumas coisas no ar, mas sim, você vai perder muitos detalhes, né? Você vai perder muito entremeio das coisas, detalhezinhos, o pelo no ovo, você vai perder ali algumas coisinhas. Mas enfim, o jogo ele vai te explicando nessas lores, nessas quests principais. A quest secundária, aí a gente tem um problema, né? Eu acabei de falar que, porra, o cara que balanceou o jogo, ele é um cara foda e que o jogo te dá itens ali em momentos específicos, coisa do tipo. Mas a gente tem muito NPC em Death Stranding, muito NPC. São 36 NPCs, se eu não estou enganado. NPCs que vão te dar quest e que vão receber quest, vão receber itens. Então eles vão te dar itens para você entregar para outros NPCs e eles vão te dar itens e eles vão receber itens de outros NPCs. É isso. 36 é um número um pouco grande demais, eu imagino. Porque, tipo assim, tudo bem, 36 não é tanta coisa assim, mas eles não ficam perto um do outro, né? Eu acho que você pode imaginar. O mapa de Death Stranding representa o mapa dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, que não é um país tão pequeno assim, né? É um país mediano, digamos. Então, mano, às vezes você pega um bagulho pra entregar da onde o Judas perdeu a bota e você vai levar até a puta que pariu. E assim, não é que eu tô falando que, pô, o jogo é sobre isso é chato. Não. É que assim, fazer isso uma vez, fazer isso 2 vezes, tudo bem. Fazer isso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 vezes fica um pouco enjoativo, ainda mais quando nessas 24 vezes você não teve uma progressão tão interessante assim. Então, qual que é o ponto? Grande parte desses NPCs, grande parte dessas coisinhas, desses objetivos secundários que tem pra completar, é só isso mesmo. É um objetivo secundário que você tem pra completar. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu acho que é um conteúdo um pouco enjoativo demais, tá ligado? Não entregar as coisas, mas fazer esse processo de upar NPCs. Então, os NPCs eles têm estrelinhas que vão de 1 a 5 e para cada NPC, se você upa uma estrela, ele te dá um item, né? Até 3 estrelas ele vai te dar um presente, vamos dizer assim. Só que na quarta e na quinta estrela, você não ganha nada. Na quinta estrela você ganha uma estrelinha, literalmente, pro Samuel colocar na roupa. Então você ganha uma estrelinha que representa que aquele NPC foi maximizado. E existe uma conquista no jogo para conseguir as 36 estrelas. Tudo bem, tá? Não tenho nenhum problema com isso. Eu só gostaria que fosse mais divertido, né? Você conseguisse essas estrelas um pouco mais rápido. Então às vezes você tem que fazer 5 entregas para conseguir uma estrela, tá ligado? Depois da terceira. Até a terceira é bem de boa. Depois da terceira geralmente fica um saco. Então às vezes você tem que fazer 5 entregas para conseguir uma estrela inteira. Às vezes você tem que fazer 7 entregas para conseguir uma inteira. E aí você morre no meio do caminho. E aí você volta e, meu céu, eu só quero uma estrela. Às vezes é uma estrela importante. Por exemplo, da roboticista, que me dá a porra do exoesqueleto. Eu queria um exoesqueleto de nível 3, porque eu gosto muito do exoesqueleto nesse jogo. Bom, eu desisti do exoesqueleto porque eu já tava com umas 90 horas de jogo. Eu ia ter que provavelmente matar mais umas 2, 3, 4, 5 horas de jogo só pra upar a merda do exoesqueleto pro nível 3. Porque eu ia ter que farmar estrelas, então eu ia ter que ficar indo em pontos específicos onde eu não sei quem tem uma entrega pra ela, tá ligado? Não tem como você saber. Eu não sei se o NPC médico tem uma entrega pra NPC roboticista. Então eu tenho que ir lá pra ver. Se ele não tiver, porra, que bad, hein? Senta e chora, né? Então assim,
Eu gostaria que fosse um pouquinho menos, tá ligado? Que fosse um pouquinho mais rápido, que você conseguisse as estrelas mais fáceis e que tivesse um pouco menos de missão secundária. Tem muita missão secundária. Você pode mandar os robozinhos lá fazer e tal, e eles conseguem estrelas? Você consegue fazer isso, mas é muito mais demorado. Porque, por exemplo, um robô demora 30 minutos, ele vai quebrar o item vai chegar todo ferrado, vai te dar 1/3 de 1/4 de 1/5 de 1/10 de 1/100º de estrela. E aí você, 30 minutos, quebrou o item, entregou todo ferrado, te deu quase nada de estrela, agora você vai mandar outro robô. E aí, é uma forma passiva, é uma forma onde você não precisa estar jogando pra fazer as estrelas? Sim, me ajudou muito, mas eu ainda assim não consegui upar, por exemplo, o meu exoesqueleto, que eu tanto gostei de jogar com, pro nível 3. Quer dizer, eu conseguiria, mas eu larguei a mão porque se eu continuasse fazendo side quest, eu ia enjoar do jogo, tá ligado? E até o final eu não enjoei. Mas se eu entrasse nessa de completar o jogo, de ser um completionista, eu sempre tento escapar da síndrome gamer, tá ligado? Mas se eu entrasse nessa de fazer 100% e yara, eu com certeza ia enjoar do jogo, eu não ia achar ele tão bom quanto eu achei. E uma coisa que eu ouvi muita gente falando sobre é que é um jogo enjoativo, que enjoa rápido. Eu acho que, de fato, ele pode enjoar rápido se você for esse cara. Se você quiser fazer tudo, se você quiser fazer todas as sidequests, que eu acho que é um pensamento bobo, um pensamento meio infantil sobre jogos, mas a indústria continua, corriqueiramente reforçando esse sentimento, reforçando essas coisas. Então, consiga, não só a indústria, como a comunidade, Então, porra, olha como eu platinei esse jogo, eu sou muito foda, eu sou mais foda que você. E aí, eu também quero platinar esse jogo pra ser tão foda quanto ele, ou mais foda que ele. Então, são coisas que eu não gosto em jogos, no geral. Não gosto desse sentimento de completionismo, não gosto de ter isso, não gosto que as pessoas reforcem isso, mas existe, tá ligado? E essas sidequests em Death Stranding, elas existem tão simplesmente, majoritariamente, como um reforço pro completionista. Você que é esse cara, toma aqui, você tem o seu doce, tchau, obrigado. Elas não existem com um propósito e elas vão servir também pro cara que quer completar o jogo 100%. Não, elas existem só pro cara que quer completar o jogo 100%, tá ligado? Igual os pombos do GTA. Ache 300 bilhões de pombos no GTA 4. Por quê? Pra completar o jogo 100%, ora essa. Então, foda-se, eu não vou achar, simplesmente. Foi esse o sentimento que eu fiquei com as sidequests de Death Stranding, tá ligado? Resumo da ópera. Eu acho que sidequest tem que ter um motivo, tá ligado? Tem as sidequests legais? Tem. Por exemplo, tem as sidequests do Cyberpunk 2077, tem as sidequests do Half-Life. São sidequests maneiras, legais e divertidas. Aí maneiro, aí eu gosto, aí eu acho legal. Agora sidequests que existem só pra encher linguiça, aí eu acho majoritariamente um cocô, tá ligado? Agora o problema de número 2 de Death Stranding, que é um problema que me afeta um pouco mais do que as sidequests tão interessantes, que é o texto do jogo. O texto do jogo ele é muito bom, ele tem muito o que dizer e ele tem motivos para ter muito o que dizer. Então, o jogo ele justifica a explicação dele, o que eu acho interessante. Então, tem milhares de coisas para explicar, O que é Death Stranding, o que é chuva temporal, o que é um repatriado, o que tá acontecendo, quem é esse personagem, por quê, Um monte de coisa para explicar. Então ele tem um motivo para estar o tempo todo explicando coisas. Então eu acho isso bom. Eu acharia ruim, por exemplo, se fosse tipo Inception. Eu gosto de Inception, do filme Inception, mas Inception se explica muito e às vezes não teria necessidade, mas eu até gosto. Não acho tão problemático, mas muita gente acha problemático. Aqui, se o jogo não te explica, se o personagem não fala, se as pessoas não comentam, você literalmente não entende bolhufas, porque é um universo completamente novo, Igual Expedition 33, muitas coisas os personagens têm que passar um diálogo explicativo, que provavelmente não teria necessidade numa conversa comum entre pessoas, mas não é uma conversa comum entre pessoas, é um jogo tentando te passar uma história sobre um mundo extremamente lúdico que não existe e nunca foi apresentado antes, Então, eu perdoo Death Stranding por ser muito explicativo e, tá ligado? Muito mesmo. Só que tem uns diálogos e muitos deles, não são poucos. No início não aparece tanto, mas depois começa a aparecer mais, que são muito... Eu não vou falar ruins, eles são toscos, tá ligado? Eles são prolixos,
eles falam e depois repetem, e repetem de novo, e repetem mais uma vez, e aí eles falam palavra difícil, e mais palavra difícil, e olha como sou inteligente, e faz uma metáfora que é pra ser grandiosa e épica, e ela só soa boba e idiota, tá ligado? Tem muitos diálogos assim, o que me incomoda profundamente. Principalmente com certos personagens que eu acho que, tipo, mano, piora muito porque a dublagem em português não é a melhor coisa do mundo. Ruim, mas não é a melhor coisa do mundo. E o jogo tem dublagem em português, né? É um jogo japonês com dublagem em português, isso é muito foda, vamos aplaudir. Mas enfim, por exemplo, a Fragile. A Fragile, ela tem muitos diálogos onde ela explica várias coisas, ou então ela diz coisas de forma meio enigmáticas e depois ela explica, tá ligado? E a dublagem da Fragile em português do Brasil não é a melhor coisa do mundo. Então, tipo assim, eu fico com um sentimento duplamente ruim, tá ligado? A Mama, por exemplo, que é uma personagem extremamente importante pro jogo, tem todo um arco dela, e tem todo um arco muito importante dela, que no final do jogo vai se justificar muito. Na parte que acontece, você fica meio, por que caralhos eu tô tendo tanta informação sobre isso? Mas no final do jogo as coisas se explicam, o arco dela é importante, só que a forma como ela conta, a forma como o texto é escrito, a forma como... Tá ligado? A forma como as coisas acontecem, a forma realmente é muito ruim. Tipo, nossa, é tão... Tá ligado? É tão cringe, é tão... Nossa. E aí, tipo, as coisas em si que acontecem são boas. E se eu contar pra vocês vão ficar, caralho, que foda. Mas a forma como a personagem fala as coisas que aconteceram pra nós é muito ruim. É, tipo, bizarramente ruim. Não são todos os diálogos que são assim, mas muitos são. Muitos. Principalmente envolvendo a Mama, a Lockne, e aí vocês vão perceber quem é, e o Guillermo del Toro, que é o... Nossa, eu esqueci o nome dele. Deadman. Acho que é Deadman, Homem Morto. Acho que é isso. Enfim, nossa, esses três personagens, eles têm uns diálogos muito cringes. E o Higgs também tem uns diálogos muito cringes, que é o vilão do jogo. Ele tem uns diálogos bons, mas alguns são muito ruins, são muito cringe. E tipo, não é que é ruim, o conteúdo é bom. O conteúdo que eles estão expressando é interessante, é legal, porque, como eu disse, esse mundo a gente não entende nada. Então qualquer migalha de informação é muito boa a ser recebida. Só que a forma como eles passam geralmente não é das melhores, tá ligado? Quando o Samuel fala, quando como que é o nome da menina? Emily, ele fala de um jeito específico lá, com uns gringos estranhos. Enfim, a irmã do Samuel, quando ela fala algumas coisas, ela tem uns diálogos cringe também, mas é lá mais pro final do jogo. Mas quando certos personagens falam, você não sente isso, né? O Samuel, da Hardman, a Emily, mas outros personagens falando certas coisas é muito ruim, é bem cringe e me tira muito do jogo, porque às vezes é um bagulho emocionante, triste, que eu devia estar 100% envolvido, só que caralho, eu acabei de ouvir o diálogo, o monólogo mais estranho e cringe da minha vida. Eu fiquei, meu Deus do céu, e eu saio, tá ligado? E tipo assim, tem pessoas, isso já é uma crítica sobre o Hideo Kojima há um tempo, pessoas que falam que diálogos em jogos do Hideo Kojima são majoritariamente ruins. Eu nem acho que os diálogos são ruins, tá? E eu inclusive não acho que os diálogos do Hideo Kojima são ruins, de jogos do Hideo Kojima são necessariamente ruins. Eu acho que esse jogo ele sofre bastante com uma coisa que é monólogo de personagem explicando coisa, tá ligado? E aí são muitas coisas pra explicar, eu acho que se perde muito aí, coisa do tipo. Lá pro final do jogo você tem diálogos incríveis e sensacionais e coisa do tipo, e no início do jogo também, mas na metadinha ali que sofre mais. Não é um problema majoritário, não acontece sempre, não é o tempo todo que você vai ter esse tipo de diálogo, não é o tempo todo que você vai ter esse tipo de problema, não é como as pessoas apontam também que, porra, é um diálogo ruim, é nada realista. Eu não acho que diálogos em jogos precisem ser realistas. Meu Deus, derrubei minha garrafa. Então não acho que tem essa necessidade de realismo nos diálogos, nem nada do tipo. Eu acho que são... que determinados diálogos nesse jogo, eles têm um problema seríssimo, que é conseguir contar aquilo de uma forma contundente, boa e que não te deixe com extrema vergonha alheia do que você tá ouvindo. Acontece, tá ligado? Acontece. Não é o tempo todo, mas é um problema. Sim, de vez em quando você tem ali umas falas, sei lá, me fizeram coçar a cabeça, tá ligado? Mas narrativamente o jogo é muito bom. A história é muito boa, o universo que eles constroem é muito bom.
eu gostei muito de tudo isso. É só essa parte mesmo de que alguns diálogos, alguns, poucos, me entenda por favor, eles têm um probleminha de serem um pouco esquisitos, tá ligado? Não saiu muito bem ali como devia. Talvez seja a dublagem. Eu me peguei pensando nisso. Mano, talvez seja a dublagem, né? Talvez em português fique muito ruim. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, eu acho que eu já vi gente falando isso antes. No lançamento de Death Stranding, o Donkey fez um vídeo ressaltando muito isso de diálogos. Então, se pá que os diálogos mesmo tem um probleminha. Mas não se acuda, isso não faz o jogo ser menor. Não faz, tipo, o jogo é muito bom e ele é muito grandioso. E isso daí é, tipo, uma fração, um bagulho pequeno diante disso tudo, tá ligado? Do jogo inteiro. Você tem inúmeras cutscenes, você tem inúmeros diálogos, você tem inúmeros monólogos incríveis. Esses poucos que são cringes, que são estranhos, que são esquisitos, são poucos. São minorias. Acontece de vez em quando, mas tudo bem. Eu acho que tudo bem. Mas bom, esses são, pra mim, os maiores problemas de Death Stranding, tá ligado? São problemas... Não são problemas pequenos, não são. Pra mim, me tirou muito do jogo essas duas coisas, sabe? E são duas coisas que, se você for parar pra pensar, influencia muito num jogo que é majoritariamente sobre essas quests e majoritariamente sobre diálogos, né? Sobre essa narrativa que ele tá te contando. Então são duas coisas que vão atrapalhar players, independente de como você joga o jogo. Se você for rushar a quest principal, não tem escapatória, você vai ter que lidar com o problema dos diálogos e provavelmente muito mais do que eu, por exemplo, que tinha uma pausa grande entre um diálogo e outro, tá ligado? Entre uma conversa e outra, entre um monólogo e outro. Eu tinha um pacing mais lento do jogo. Se você for num pacing mais rápido, você vai lidar mais com isso. Enquanto que se você é o cara que tá fazendo todas as sidequests, coisas do tipo, você vai ter que lidar mais com esse problema das sidequests meio repetitivas, meio chatas, meio irritantes. Você provavelmente pode acabar enjoando facilmente do jogo. Inclusive, é uma dica que eu dou aí. Não faça. Não fique na paranoia gamer de querer fazer tudo antes do final do jogo, mano. Porque o final desse jogo é longo e você vai, tipo, matar muito tempo ali fazendo quest, tentando fazer tudo. E aí você vai chegar no final do jogo e, porra, agora você tem mais 13 horas de jogo pela frente. Boa sorte, você gastou todo ali a sua potência, tá ligado? Fazendo sidequest. Agora você tem mais um monte de tempo jogando pela frente e talvez você já esteja enjoadíssimo de Death Stranding. E ainda depois do final, entre aspas, do jogo, você ainda tem umas missões longas, tá ligado? Então, sei lá, não entra na paranoia gamer, eu não recomendo ninguém entrar na paranoia gamer de querer zerar 100%. Vai de boa, vai no seu tempo e, mano, sei lá, aqui pra mim deu, vou ir pro final. Vai pro final mesmo e fim de papo, tá ligado? Enfim, é o seguinte, agora seria a hora que a gente iria falar sobre a lore de Death Stranding, igual eu fiz no vídeo de Expedition 33. Só que, se falando daquele jeito, né, daquele jeitão, resumindo bastante a lore, em Expedition 33 já ficou um vídeo hiper longo e denso. Eu acho que com o nosso querido Death Stranding isso seria impossível, tá? Ficaria um vídeo muito longo. Eu tentei fazer e, resumindo bastante, deu 1h e pouquinho, 1h40 de vídeo. E assim, eu resumi tanto que ficou ruim, tá ligado? Não dava pra entender tão bem. Então eu acho melhor parar um tempinho e fazer um vídeo exclusivamente sobre a lore de Death Stranding, ok? E assim, o vídeo vai lançar logo em sequência desse, então se esse vídeo tá saindo um dia, possivelmente o vídeo da lore sai no outro, ok? E vai ser um vídeo denso, eu vou tentar falar sobre tudo, porque se for fazer um vídeo só de Death Stranding, eu vou explicar tudo e vai ser um vídeo longo também, né? Vai ser um vídeo de 1h e tantas só sobre a lore do jogo. E aí eu vou tentar explicar tudo que dá pra explicar, tá ligado? Não vou trazer, óbvio, as subleituras do jogo e coisa do tipo, que eu vou ter que estudar sobre, né? Então vai demorar muito mais pra sair o vídeo, vai ser um vídeo de escopo que o canal não abrange ainda. Talvez nunca abrangerá. Enfim, vocês entenderam. Então, o vídeo acaba por aqui. Mas em breve, logo mais, rapidamente, sai o vídeo sobre a lore de Death Stranding, possivelmente amanhã. E talvez eu traga agora sim, ok? Porque eu também não gostei muito de como eu fiz com Expedition 33. Eu sinto que dá pra fazer um vídeo só sobre a lore, muito mais bem feito e muito menos, sabe, corrido. Então, eu vou tentar fazer isso com o Death Stranding e talvez os próximos jogos que eu for falar sobre a lore aqui no canal, eu separe em 2 vídeos. Fechou?
Enfim, espero que vocês tenham gostado. É sempre um processo fazer esses vídeos de zerei, ainda mais com esses jogos extremamente longos e ainda mais em semanas muito específicas, assim, que eu tô hiper ocupado. Então, é sempre um lance, né? Sempre demora bastante um vídeo depois do outro. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido passar geral, assim, a minha visão sobre o jogo. Gostei bastante, um jogo grandiosíssimo e muito, muito especial. Absurdo. Fechou? Então, até o próximo vídeo, já lança. Se você quiser ficar por dentro de tudo na história de Death Stranding, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí. E o próximo vídeo lança logo menos, fechou? E também vou trazer logo menos, rapidamente, vai ter outros vídeos aí sobre outros jogos que eu já estou jogando, fechou? É isso. Valeu, falou, tchau.